O capítulo 10, né? No capítulo 10 a gente tem aí, ó, página 78, acompanha comigo esse novo assunto que a gente vai entrar agora. Multiplicação em que? Que a gente já sabe que é o símbolo dos números racionais. Gente, números racionais, eles são aquelas frações, né? E também os números decimais, números com vírgula, né? Esses são os números considerados racionais. Tanto as frações quanto os números com vírgulas, né? Então vamos lá, vamos aí a alguns exemplos, né? Você tem aqui uma multiplicação de números decimais, que é racional, né? Os números com vírgula, ó, são números racionais. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Primeiro, sempre que tem multiplicação, a gente precisa fazer jogo de sinal. É a primeira coisa que a gente vai fazer, gente. Sempre que houver multiplicação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o jogo de sinal, beleza? Então aqui vai ficar mais com menos, dá menos, né? Gente, eu vou contar um segredinho para vocês para ficar mais simples de multiplicar. Ó, a gente tem vírgula aqui e vírgula aqui, não é isso? Para ficar mais simples de multiplicar, eu vou tirar essa vírgula e vou tirar essa vírgula. Fica o quê? 15 multiplicado por menos 24. Gente, eu tirei a vírgula, mas o que é que eu vou fazer ao final? No final, lá, quando eu tiver o resultado de 15 vezes 24, eu vou ter que voltar as vírgulas, eu vou ter que colocar novamente a vírgula. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou contar quantos números tem depois da vírgula aqui e quantos tem depois da vírgula aqui. Vamos contar? Quantos números tem aqui depois da vírgula? Um número, né? E aqui, um também. Se eu somar um daqui com um daqui, são duas casas. Então, eu vou ter que voltar ao final da multiplicação, duas casas. Eu vou ter que retirar aí duas casas. Eu vou ter que voltar a vírgula, duas casas. Vamos lá? Ó, faça a multiplicação 15 vezes 24, que fica mais fácil de fazer. Primeiro, jogo de sinal. Mais com menos dá menos. E agora eu faço 24 vezes 15. Lembre que eu tirei as vírgulas, ó. Uma casa aqui e uma casa aqui. Então, eu vou ter que voltar duas casas. Olha lá. 15 vezes 24 dá 360. Menos, né? Porque é mais com menos dá menos. Menos quanto? 360. Mas o resultado final não é esse. Lembre que eu retirei as vírgulas. Eu vou ter que colocá-las de volta. Lembra lá que tinha um número depois da vírgula e aqui mais um número depois da vírgula, 1 mais 1, 2. Então, vou ter que voltar, a vírgula que está aqui escondidinha vai ter que voltar duas casas. Uma, duas. 3,6, né? Porque o zero depois da vírgula não tem importância. Olha o resultado. Professor, se eu deixar o zero aqui, tá certo? Não tem problema. Mas zero depois da vírgula não tem valor. Então, se você tirar o zero também, não tem problema. Se 3,6 ou 3,60 é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Com zero ou sem zero está correto. Beleza? Só o zero antes da vírgula que tem importância. Depois da vírgula, se vem por último, não tem o porquê, né? Se ele vem por último, eu posso eliminar. Se ele vem no meio, não. Ó, 3,06 aqui eu não posso eliminar esse zero, não. Porque ele não vem por último. Agora, se ele vem por último, ó, 3,6, 0, 0, 0, eu posso eliminar todos esses zeros aqui. Ele não vai ter valor. Certo? Se ele vier por último, se ele vier aqui, no caso aqui, não posso. Certo? Se eu eliminar esse zero aqui, eu vou estar errando a questão. Agora, o zero que vem no final, eu posso eliminar depois da vírgula. Depois da vírgula. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui? Olha o outro exemplo que o livro dá também aí, ó. Menos 3,25 vezes menos 4,8. Presta bem atenção no que a gente vai fazer. Ó, eu vou tirar as vírgulas, ó. Tirei a daqui, tirei a daqui. Mas eu vou contar as casas, ó. Quantos números tem depois dessa vírgula? Uma, duas. E aqui, uma, né? Perceba, uma, duas. E com uma daqui, 3, né? Então, eu vou ter que voltar lá no final, quando eu resolver tudo. Eu vou ter que voltar a vírgula 3 casas. Vamos lá? Tirando a vírgula daqui, vai ficar quanto? 300 e menos, ó, o menos daqui. Menos quanto? 325. Multiplicado por menos, tirei a vírgula daqui, fica o quê? 40
e 8. Para a multiplicação ficar mais fácil, eu tirei as vírgulas. E agora eu vou fazer primeiro jogo de sinal. Menos com menos dá mais, né? Não precisa colocar o mais aqui, gente. Professor, eu coloquei o mais. Está errado? Não, não está errado. Mas não tem necessidade de colocar esse mais. Mas quem colocou não tem problema. Menos com menos dá mais. E agora eu vou lá. 325 vezes 48. Fazendo essa continha aí vai dar 15.600. Mas lembre, eu fiz a conta aqui tirando as vírgulas. Então agora eu vou ter que retornar com elas. Lembra quantas casas foram? Ó, 1, 2 desse, né? 2 depois da vírgula e 1, né? 1, 2, 3. Então tem quantos números depois da vírgula? 1, 2 desse, mais 1 desse, 3, né? Então eu vou ter que voltar a vírgula 3 casas, ó. 1, 2, 3. Ficou o quê, ó? 15,6. Professor, e os dois zeros lá? Gente, 15,600 e 15,6 é a mesma coisa, ó. O zero não tá no final aqui depois da vírgula? Não tem importância, ó. É a mesma coisa, ó. Dá no mesmo, certo? Esse zero daqui depois da vírgula no final não tem importância, então posso eliminar ele. Então fica 15,6. Quem colocar 15,600 também não tá errado, porque esse zero não tem valor, certo? Isso quando for vírgula, certo? Quando for ponto, não. 15.600 é 15.600. Muito cuidado com ponto e vírgula. Inclusive, eu peguei alguns alunos aqui em algumas atividades colocando vírgula no lugar de ponto e ponto no lugar de vírgula. Olha, 15,600 é 15,6. Se aqui fosse um ponto, mudava tudo. Era 15.600. Percebe? Aqui com vírgula é 15,6. Se eu botar ponto aqui, fica 15.600. Então, muito cuidado com ponto e vírgula. Número decimal é vírgula. Isso aqui é vírgula, ó. 15,6. Que é a mesma coisa de 15,600. Agora, se fosse um ponto aqui, era totalmente diferente. Mudava o resultado. Beleza? Tranquilo? Então, a gente está usando vírgula. Muito cuidado para não botar ponto, viu? Ok? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Multiplicação, produto de número natural com fração positiva. Quando você tem assim, ó, um número natural e uma fração, ó. Isso aqui é um número natural e isso aqui é uma fração. O que eu vou fazer, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Olha, vou lá, ó. Não é 2 vezes 3 sobre 7? É o número inteiro multiplicando uma fração. O que eu faço? Multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. 3 vezes 2 dá 6. 6 divido pelo de baixo. 6 dividido por quem? Por 7. Não tem... fica 6 sobre 7. Por quê? Porque 6 sobre 7 não divide. Não divide e não simplifica. Então fica 3 vezes 2, 6. 6 sobre 7. Então o que eu vou fazer quando eu tenho a multiplicação de um número natural por uma fração? Multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. No caso dessa multiplicação, não tem como dividir. Então fica, ó, 3 vezes 2, 6. 6 sobre 7. Porque não divide e não simplifica. Beleza? Olha o outro exemplo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E repete o de baixo, por quê? Porque não tem como dividir 6 por 5, ó. 3 vezes 2, 6 sobre 5. Não divide, né? Eu multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Mas o de baixo eu não divido, porque não tem divisão. 6 não divide por 5. Não dá um número exato, então termina aí. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta com o produto de frações positivas. Beleza?